Olá pessoal, aqui é a Márcia de Paula. Eu vim mais uma vez gravar esse vídeo aqui pelo canal do Casina no YouTube para a gente continuar sobre os vídeos que eu postei anteriormente sobre fatos, situações, casos que acontecem aqui nas constelações que eu realizo no Espaço Holístico Casina. E dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa criança ferida. Pois é, tudo o que a gente viveu na nossa infância, né? Eu costumo dizer que pai e mãe é a nossa lei. Então a gente vai ter, né, o olhar do pai e da mãe como a verdade. E até os 7 anos a criança não tem discernimento, né? A criança não sabe o que é certo ou errado, a não ser quando o pai, a mãe, enfim, quem está criando ela, vai direcionando, ensinando ela o que é certo, o que é errado. Mas isso também dentro da visão, né, dos pais. Então, eu costumo dizer que a criança é a que mais ama. Ela ama tanto que se adoece, né? Bert Hellinger até fala muito sobre isso. E eu quero trazer um pouquinho aqui da minha experiência, né, nos campos das constelações e na minha própria vida, do quanto essa criança atua na gente e ela demanda muita energia para a gente conseguir fazer situações que um adulto necessita. Então, por exemplo, num relacionamento, né? A pessoa pode vir constelar. Ah, eu quero constelar que eu tô tendo muita dificuldade de me dar bem em algum relacionamento. Geralmente meus relacionamentos são conturbados, ou então a pessoa me trai, ou então a pessoa termina comigo quando eu acho que tá tudo bem, ou então a pessoa, sei lá, é muito possessiva. Enfim, né? A pessoa vem buscar um padrão que ela já reparou que ela fica atraindo nos relacionamentos. E aí, geralmente, o que acontece? A constelação vai lá pra você, na sua casa, com seu pai e com a sua mãe. E aí a pessoa fala, mas o que tem a ver meu pai com a minha mãe, né? Eu tenho 40 anos, já tive, sei lá, 8 relacionamentos muito sérios e, sei lá, já fui casado. O que isso tem a ver com meu pai e com a minha mãe? Tudo! Porque a nossa visão de mundo é através dos nossos pais. Então, como foi o relacionamento dos nossos pais, a gente tende a seguir um padrão igual. Ou até mesmo, né, a gente pode até ver, assim, né, não nos bastidores, né, mas no palco, um pai e uma mãe que não brigam, que não discutem, que tem um relacionamento tradicionalmente, vamos dizer assim, equilibrado. Mas por trás, né, nos bastidores, acontece muita desarmonia, às vezes traições. Isso tudo é o que a dinâmica oculta, né, que a constelação traz, daquilo que a gente esteja espiando ou esteja enredado nesses assuntos dos nossos pais. Então, se a nossa criança interiorizou que o relacionamento de um relacionamento amoroso precisa ser baseado no como foi o relacionamento dos nossos pais, a gente vai tender a buscar ou por homens iguais aos nossos pais ou por mulheres iguais às nossas mães. E vai depender muito, né, de quem é mais dominante aqui. Porque se a mãe é mais dominante, ela enfraquece o pai. Se o pai é mais dominante, ela enfraquece a mãe. Ele enfraquece a mãe. Então a gente também tende muito a seguir aquele que domina mais, né, nos relacionamentos. Ou aquele que é a vítima, né, porque a vítima também é uma dominadora de outro contexto. Então tudo isso tá ligado ao que a gente viveu na infância. Questões financeiras, por exemplo, também pode ser uma queda que os nossos pais tiveram, o nosso pai teve financeiramente, e aí a gente começa a crescer, né, prosperar. E aí quando a gente chega num ápice que a gente parece que vai ganhar mais do que os nossos pais conseguiram, a gente se sabota, porque a gente está ligado àquele sofrimento, àquela experiência que o pai e a mãe, ou o pai principalmente, passou na empresa, né, no trabalho dele. E aí a gente fica com aquela verdade lá no nosso inconsciente. E essa verdade faz com que a gente tenha um senso, a criança tenha um senso de dizer: eu faço por você, papai. Eu faço por você, mamãe. Por vocês, eu continuo a viver essa história para me sentir filho, para me sentir filha, para me sentir pertencente. Então tem muitas pegadinhas aí dentro dessas dinâmicas ocultas que a constelação traz à tona daquilo que você está vivenciando, de algo que foi ancorado na sua infância. E isso tudo eu tô falando coisas rasas, né?
Porque, por exemplo, numa gravidez gemelar, se a nossa mãe teve uma gravidez gemelar nossa, é muito raro ela saber se não foi detectado, né, pelo ultrassom ou pela medicina. Geralmente esses embriões, eles não tendem a passar por meses, né? Então, às vezes, a própria placenta absorve aquele feto abortado. Então, como que a gente vai explicar isso, né? Mas a nossa alma, principalmente o nosso sistema nervoso, né? Que é um dos que mais se desenvolve, os primeiros que se desenvolve, ele sabe que tem alguém ali. Ele sabe que tem umas batidas de coração junto. Então, às vezes, até a gente fica buscando tanto uma alma gêmea e, no fim, o que a gente quer é o nosso irmão gêmeo, a nossa irmã gêmea, que houve essa ligação já no ventre, na fecundação, e a gente não sabe, a nossa mãe não sabe, a gente nem imagina, né? E a constelação também traz isso. A constelação mostra para você quem é que está faltando no seu sistema, quem é que essa criança está espiando, quem é que essa criança quer seguir o mesmo destino, inclusive de morte. Hoje, uma das coisas que mais a gente vê crescer são os suicídios, né? Se eu não me engano, a cada 4 segundos no planeta tem alguém se suicidando. E a gente, às vezes, fica tão preocupado com o que já foi tão evidente, né? Não só a pandemia, mas, por exemplo, a dengue, gripe suína. Mas e a depressão? A depressão é silenciosa. A depressão é algo que a pessoa, ela vai se escondendo. A depressão vai fazendo com que a pessoa vai buscando movimentos que coloquem a vida dela em risco, né? Não só pela doença, mas, por exemplo, por acidentes, né? Por, de repente, colocar uma vida muito frenética, e aí começa a atacar suas glândulas, por exemplo, da tireoide, né? Que é essa vida frenética. Eu tenho tempo, não consigo respirar, e é um movimento também para buscar pela morte. Então, outro dia eu posso gravar sobre doenças, mas hoje o que eu quero chamar atenção é isso. O quanto existe uma criança aqui dentro ferida, ou uma criança carente, ou uma criança arrogante, ou uma criança competitiva, uma criança birrenta, ou até mesmo uma criança que quer morrer, que está vibrando hoje a morte, que está vibrando a desordem na sua vida. Isso tudo tem a ver lá com a nossa infância. E não é da noite pro dia que a gente acorda, não, então agora é porque na escolinha eu tive muita questão de competição, meu pai e minha mãe falavam que eu tinha que ser o melhor, e eu fazia tudo, e se eu não fosse o melhor da sala, o melhor do jogo, o melhor do time, eu em casa recebia castigo, e aí aprendi a crescer na competitividade, e hoje a gente vê que isso é muito comum, né? Às vezes a gente vê pessoas que têm talentos maravilhosos, mas não atuam no seu talento porque quer competir com o outro de alguma habilidade que ele também desenvolveu. Então, olha só quantos emaranhados podem estar por trás de uma situação do que a gente viveu na nossa infância e a gente carrega até hoje. Essa questão da criança que quer morrer, né? Quantas vezes a criança fica doente, ela põe a vida dela em risco por coisas que não dá para explicar, e ela tem mesmo, né? Tende mesmo a quase morrer. Eu sou experiência viva disso, né? Há quase 2 anos de idade eu sofri um acidente com uma balança num parquinho, né? Que é aquelas balanças de madeira. O meu irmão mais velho correndo, balançando, me chamou, e ele que cuidava de mim, eu fui correndo, ele pulou da balança para não me pegar, né? E a minha boca bateu na balança, e dali fui pro hospital, e aí foi, né, um monte de coisas piorando, uma bactéria, e, né, como diz a minha mãe, foi a fé dela, a oração dela que me salvou. Então, e eu não fazia ideia, né, que aos 2 anos de idade eu tava buscando pela morte. Olha só que assunto, né? Isso é muito sério, porque eu só fui descobrir isso em 2018, que tinha uma gravidez gemelar, e depois fez todo sentido de eu buscar, né, salvar pessoas, de eu buscar querer me ter assim muito fortemente com uma postura masculina, e isso tudo era para trazer o meu irmão de volta, né? Queria que o meu irmão continuasse vivo, tinha culpa de estar viva,
né? Então tinha culpa de ter sucesso, tinha culpa de ser feliz. Olha quantas coisas podem acontecer através de uma gravidez gemelar, de uma criança que quer morrer. E às vezes a criança não quer morrer só pela gravidez gemelar, às vezes é um irmão abortado antes, né? Que essa mãe teve e aí também não sabe, ou às vezes provocou o aborto. Então é como se esse irmão desse espaço pra gente vir, então a gente sente culpa, né, pela morte dele e ter dado espaço para eu viver. Gente, é tanta coisa que a nossa criança carrega que a gente não faz ideia. Então eu costumo dizer que a nossa alma está enredada com o nosso estado emocional, que está ligado com o nosso inconsciente. E para isso a gente precisa, em primeiro lugar, ter esse movimento de querer sair desse estado, né, hipnótico, doloroso, traumático. E isso só o adulto pode dar conta. Só o adulto vai buscar por uma solução. A criança, ela justifica, porque ela não sabe fazer diferente. Então, quantas crianças ainda estão atuando, crianças interiores estão atuando ainda dentro de tantos adultos. E isso não é uma coisa simples que a gente vai simplesmente olhar e resolver. Precisa ter movimentos depois para que a gente cada vez mais vá crescendo e fortalecendo esse adulto consciente, esse adulto autorresponsável, que vai dar conta de fazer coisas grandiosas. Então esse era o meu recadinho para vocês hoje e espero que tenha pincelado em alguma coisa aí de algo que você esteja passando. E se você estiver sentindo um vazio existencial, busque por ajuda, porque com certeza isso já é o início de um movimento de tristeza profunda. E nessa tristeza profunda pode desencadear a depressão. E aí com a depressão a gente abaixa a nossa frequência e aí vem muitas outras energias que se instalam no nosso campo áurico, e aí não bastando a nossa, a gente ainda fica carregando outras energias que atrapalham mais ainda da gente sair daquele estado depressivo. Então fica essa minha dica para vocês e até o próximo vídeo. Com certeza da próxima vez eu vou trazer algo que o campo, né, me trouxe aí pra gente trazer mais clareza, mais consciência de como que essa terapia breve é muito profunda, muito séria e que precisa de uma ação de um ser adulto para que ela realmente faça, né, uma inserção na sua alma, que ela consiga romper, cortar, transmutar e curar aquilo que você precisa e que possa irradiar e reverberar para todo o seu sistema. É isso. Gratidão.